Irmãos, queria agradecer pela paciência por me esperar. Vim o mais rápido que pude. Trabalho lá na João Dias, uma antes do Grajaú, né? E agora o meu rodízio é de terça-feira, então vim o mais rápido que pude. Pela graça de Deus estou aqui. Tenho 15 minutos, então peço a Deus que seja tão profundo igual as homilias diárias do Padre Paulo Ricardo. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Eclesiástico 24:31, página 897. Eclesiástico capítulo 24, versículo 31. Amém? Eclesiástico 24:31. E a palavra diz assim: aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Vou ler novamente. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Essas são para nós palavras do Senhor. Dê um beijo na sua Bíblia. Meus irmãos, essa passagem é muito bonita, porque os santos padres da igreja e a tradição da nossa Santa Igreja colocam esta passagem para a Virgem Maria. Então, aqueles que tornarem a Virgem Maria ainda mais conhecida, este alcançará a vida eterna. Porque diz também a própria palavra de Deus, que aquele que me acha encontra a vida e alcança o favor de Deus. Aquele que me acha quem? Nossa Senhora. E encontra a vida, que é quem? Jesus. Então hoje o tema proposto é para falar do escapulário e de Nossa Senhora do Carmo, na qual nós vamos comemorar há poucos dias, né? Dia 16, quinta-feira. É isso? É isso mesmo. Ah tá, vou deixar o celular rodando aqui, senão... Ah, tem ali? A vista tá boa ainda. Então, na quinta-feira nós vamos comemorar o dia de Nossa Senhora do Carmo. Mas o que acontece? Muitos conhecem Nossa Senhora do Carmo, muitos conhecem a questão do escapulário, mas poucos conhecem de onde veio. De onde veio o escapulário? De onde surgiu? Como que é? Qual que é o princípio dele? Quem foi revelado? A quem Nossa Senhora revelou a questão do escapulário? E aí eu vou começar para vocês contando a história de São Simão Stock. Ele mesmo, no século XII, o bom nome para o próximo filho, Simão Stock. Coisa boa. Acontece o que? Ele nasceu numa família ilustre, o pai de uma família boa ali, o pai dele tinha uma reputação bem bacana, porém a sua mãe era muito mariana. A sua mãe tinha uma vida devocional profunda a Nossa Senhora, e ele nasceu na Inglaterra no ano de 1165, na qual ele tinha ali toda uma estrutura familiar. E acontece que a sua mãe revelou um mistério muito bonito. Quando ele tinha menos de um ano, a sua mãe ouviu ele claramente recitar por diversas vezes a saudação angélica. Não tinha nem um ano, e ele já recitava a saudação angélica. Sabe o que é saudação angélica? A Ave Maria. É isso, Ave Maria. Não tinha nem um ano e ficava Ave Maria. E São Simão Stock, ele é uma daquelas almas na qual Deus vai colhendo e vai moldando desde a sua tenra infância. Aos 12 anos de idade, ele começou a viver como um eremita. Uma criança de 12 anos de idade, ele escolheu viver como um eremita no topo de uma árvore de carvalho. E ali ele ficava por diversos momentos em oração. É por isso que o apelido dele é Stock, que significa toco. Ele ficava dentro de um toco de árvore. Então São Simão Toco, São Simão Stock. E ele ficava dentro desse lugar em oração com Deus, em oração com a Virgem Maria, em intimidade profunda. E imagina uma criança de 12 anos ter uma vida dessa. É muito diferente, né? E com isso ele passou. O que é bonito é o quê? Não era um fogo de palha. Uma criança que começou a amar Jesus e ele está rezando agora, ele vai parar. Não.
São Simão Stock ficou 20 anos nessa vida de oração contemplativa como um eremita. Ele ficou 20 anos orando, falando com Jesus, falando com Nossa Senhora. E ali é muito bonito, porque eu tinha uma diretora espiritual num Carmelo fechado, enclausurado, lá no terminal Praça da Árvore, metrô Praça da Árvore, alguma coisa assim. Essa estação lá tem um Carmelo, na qual as irmãs ficam enclausuradas pela grade. E o nome da irmã era a Irmã Maria José. E logo quando eu comecei a ter a direção com ela, eu sempre fui muito curioso. Então eu não tenho problema em perguntar as coisas. Se a pessoa quiser responder, ela responde. Se não quiser, amém. Mas eu não gosto de ir embora sem perguntar. Aí eu falei: irmã, você não se sente presa aí não, né? Não pode sair, recém-convertida ainda, né? Imagina. Ela olhou para mim e deu logo uma patada. Ela falou: mas filho, eu sou mais livre do que você aí fora. Eu falei: que isso? Começamos bem, Fernanda, apanhando. Porque a liberdade está em Deus, não está no local. Tem gente que tem toda a liberdade, mas está presa ao material, presa a alguém, presa a algum sentimento, presa a algum financeiro. Está presa, mesmo estando livre. E tem irmãos que estão numa cela, numa clausura, e é mais livre do que todos nós. Como Santa Teresinha, é padroeira das missões sem nunca ter feito uma missão fora do Carmelo. A alma dela é livre. E o bonito, que ele ficava se alimentando das delícias de Deus em mundo contemplativo. E isso é algo que falta hoje em dia. Sabe o que falta hoje em dia? Contemplação. Sabe o que falta hoje em dia? Silêncio espiritual. E sabe o que Jesus falou para Santa Faustina? Que ele não habita em alma tagarela. A gente quer falar muito e não quer ouvir Deus. Santa Faustina falava: eu não habito em alma que fala muito. As almas precisam fazer, porque Deus pode estar falando com você, igual irmão, dando um testemunho, dando um relato. Deus está falando com você. Deus está falando com você no louvor. Deus está falando com você num abraço, numa acolhida, num seja bem-vindo. Deus está falando com você numa flor. Então a beleza de estar com Deus é que muitas vezes a gente vai precisar fazer silêncio. E qual que é o mal do dia de hoje? Muito barulho. A gente não consegue nem lavar a casa sem um som ligado. A gente não consegue dormir sem ter uma musiquinha às vezes. A gente vai estudar, tem que botar um som no ouvido. A gente não consegue, sabe por quê? O silêncio grita. A gente não suporta fazer silêncio, porque você começa a ver quem você é. É no silêncio que Deus se revela. Quando Deus queria fazer oração, Ele ia para onde? Por meio do mercado municipal lá de Jerusalém? Não, Ele ia para a montanha, Ele ia para o silêncio. Isso que é bonito. E Ele escolheu se privar de conversas mundanas e foi agraciado com conversas com Jesus e com Nossa Senhora. Ele não conversava com conversas mundanas, conversas que não vão levar ninguém a nada. A conversa dele era com Jesus e Nossa Senhora. E aí a conversa dele era tão íntima que começou a ter a presença de Jesus e de Nossa Senhora. Eu não sei se eu aguentaria. Acho que na hora que aparecesse eu já ia morrer. Falando: Jesus, já leva. Eu acho que ia ser assim. E quando Jesus e Nossa Senhora e os anjos apareciam, eles encorajavam São Simão Stock a perseverar na vida de sacrifício e de amor, que é algo que ninguém mais quer fazer hoje em dia. Sacrifício e amor. Todo mundo só quer o Jesus da misericórdia. Quem assistiu às pregações do PHN apanhou tanto. Meu Deus, eu nunca vi tanta porrada em TV assim aberta, né? Para todo mundo lá. 100 mil jovens, sei lá quantos tinha esse ano. Tinha uma galera. Tinha um povinho lá, Estava um pouquinho cheio. Apanharam todo mundo, até eu que estava em casa. E quem assistiu apanhou também. E aí o que acontece? Ele tinha tanta intimidade com Nossa Senhora, porque quem vem aqui está esperando algum sinal de Deus, algum milagre, alguma informação, não é isso? E ele no silêncio ouviu Nossa Senhora falar: está vindo uns eremitas da Terra Santa, porque quem não sabe, o fundador do Carmelo é o profeta Elias. Com a passagem, todo mundo conhece aquela música? Houve uma nuvem do tamanho da mão de um homem, não tem uma música? A tradição diz que essa nuvem é a Virgem Maria, e por isso que se chama
aquela montanha de Monte Carmelo. O nome de Nossa Senhora é Nossa Senhora do Monte Carmelo. A igreja dá o nome dessa nuvenzinha à prefiguração da Virgem Maria. Por quê? A terra naquele período estava seca, infértil. E aí aquela nuvenzinha foi o sinal de Deus que voltaria a ter fecundidade e ter vida. Por isso que essa nuvenzinha prefigura a Virgem Maria. Então o fundador do Carmelo é o profeta Elias. E aí o que acontece? Eles tinham a comunidade em Jerusalém, mas começou a ter muita briga lá com os muçulmanos e tudo mais. Aí foram para a Europa. E aí ela falou, vai vir uns monges e você vai até eles. Aí o que acontece? Os monges, olha o nome dos monges: Lord John Wesley. E o outro se chama Richard Gray. Que nome de monge, né? Como que é o nome de uma Lorde? Toda boa. E o que acontece? Em 1112 ou 1113, aos 48 anos de idade, às vezes as pessoas acham, né, tem 40 anos, o que Deus quer de mim? Aos 48 ele entrou para a ordem do Carmelo. Aos 48. E ele foi nomeado superior da ordem em 1215, aos 50 anos. E em 1226, coadjuntor geral. Tudo na vida dele foi um pouquinho com a idade avançada. Então não se preocupe. Ai, Fernando, eu tenho 60 anos, Deus te quer assim. Eu tenho 10, Deus te quer assim. Eu tenho 90, Deus te quer assim. Acabei de nascer, Deus também te quer. Deus quer todo mundo. Se você falar, Senhor, eu te quero, Ele fala, eu te quero mais. Ninguém vence Jesus. O bem-aventurado José Alamando fala, se a gente dá um passo em direção a Deus, Ele dá 10 na nossa direção. Sabe por quê? A gente nunca vai vencer Deus em generosidade. Eu servi a Deus em 3 vigílias, 4 quermesse. Deus falou, eu servi você em 12 quermesse, 27 vigílias. Ele sempre vence. Ele sempre dá mais do que a gente merece. E aí o que acontece? A ordem do Carmelo começou a ter muita perseguição, muita calúnia. E aí o que esse homem de Deus fez? Em meio às lágrimas, ele começou a pedir para que Nossa Senhora defendesse a ordem que era dela. Minha mãe, ajude a defender a sua ordem, me ajude a defender a sua consagração, a sua comunidade, a sua história. Sabe o que é isso? É um filho em defesa da mãe. Quando alguém maltratar Nossa Senhora, quando alguém falar que ela é uma mulher qualquer, se coloque como filho. Você não precisa brigar com a pessoa, mas defenda. Calma aí, meu querido, ela é mãe de Deus, você está desrespeitando a mãe do seu Senhor. Você gostaria que alguém desrespeitasse sua mãe? Você está desrespeitando a mãe de Jesus. Se você não aceita ela como sua mãe, no mínimo respeite Jesus, que é filho dela. Hoje eu estou calmo, né? Entendeu? Defenda a sua mãe, se posicione como filho. Se posicione. E aí a mãe apareceu para o Papa Honório III. E o mesmo confirmou a regra. O que aconteceu? A perseguição estava muito grande. E aí o que ele fez? Pediu tanto que Nossa Senhora apareceu para o Papa. E o Papa falou, calma aí, essa ordem é de Deus, essa ordem é da igreja, está aprovada. O que aconteceu com as provações? Respirou. Mas o que ele fez na hora da prova? Ele não postou no WhatsApp. Ele não postou frasezinha no Instagram. Ai, que vida dura, ninguém me ama, ninguém me quer. Na hora da prova eu estou sozinha mesmo, só Deus por mim, e bota uma mãozinha. Ai, Jesus, como eu queria que alguém pudesse me ouvir nesse dia. E Jesus lá no quarto, sentado na tua cama assim, ó. Pois não, querida, olha eu aqui, fala comigo, e você lá na tua. Entendeu? E aí depois de alguns anos, a ordem foi aprovada de forma definitiva por Inocêncio IV. E ele era conhecido, olha que bonito, São Simão Stock era conhecido como o amado de Maria. Ele não era mais um homem qualquer. O amado de Maria. Quem não quer ser chamado de o amado de Maria? Eu quero, e muito. Eu quero mesmo. E eu estou lutando todo dia. E aí após esse período de provação que ele rezou, que ele clamou, no dia 16 de julho, contei toda uma história para a gente entender quando apareceu o escapulário, né? Mas são coisas importantes, tá bom? É a história da igreja, a gente tem que aprender, né? É igual o rosário. O rosário apareceu, não caiu do céu assim, ó, pá, pega aí. Não, foi para São Domingos de Gusmão. E no mesmo período, hein?
século XIII, mesmo período, que é no período de São Francisco de Assis, 1212. Nossa Senhora, nesse século, ela deu escapulário, deu rosário, deu 2 santos, preula. Foi que foi. Ela estava empolgada, ela só estava aqui. Porque São Curadars fala: você acha que Nossa Senhora está assim? Ó? Você acha que Nossa Senhora está assim? Ela está assim não, filho. Ela está lá em cima e vem para cá, ela está lá em cima, aparece lá em Aparecida, aparece em Fátima, aparece em Medjugorje, aparece em Lourdes, aparece em Guadalupe. Ela não para, ela é inquieta. Nossa Senhora é o terror dos demônios e saqueadora do inferno, é ela, é a mãe. No dia 16 de julho de 1251, olha como que ela encontrou São Simão Stock, ajoelhado em seu humilde quarto de monge. O superior carmelita rezou com uma redobrada confiança à sua patrona e lhe dirigiu essa prece composta por ele mesmo. Olha como que ele falava com Nossa Senhora: flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu. Os santos são demais. Virgem fecunda e singular, oh meu Deus, ó doce mãe de varão não conhecida, aos carmelitas dá privilégio, estrela do mar. O homem era um poeta ainda, né? E aí, após essa oração, apareceu uma luz estrondosa no quarto dele. E aí, quem apareceu para ele? A Virgem Maria. E aí ela falou assim: filho diletíssimo, recebe o escapulário da tua ordem, sinal especial da minha amizade e do privilégio que obtive para ti e todos os carmelitas. Aqueles que morrerem com esse escapulário não padecerão o fogo do inferno. É um sinal de salvação, amparo e proteção nos perigos, e aliança de paz e pacto para sempre. Meu Deus do céu. Sabe qual que é o segredo para você ouvir Nossa Senhora? Lucas capítulo 18: orai sem cessar. Sem cessar, não para, todo dia. Esse menino fala: nossa, ele rezava, ele ficou 20 anos num toco de árvore. Desde criança só queria saber de Nossa Senhora e Jesus. Depois da idade madura também só queria saber de Nossa Senhora e Jesus. E Nossa Senhora respondeu ele no tempo que ela achou proveniente. E o escapulário, todo mundo conhece o Instituto Hesed? Sabe aquele pano que ele é solto deles? Sabe aquele pano que as irmãs viram, coloca para o lado? Aquilo é o escapulário. Sabe o Padre Marcelo que usa aquele preto? É o escapulário. Então toda vez que você vê um religioso com um pano solto na frente e atrás, é um escapulário, tá? E o que acontece, gente, para ficar claro, inicialmente esse escapulário era reservado somente para o uso dos religiosos, né? Porém o escapulário despertou no povo fiel um santo desejo de também participar dos benefícios espirituais que aquele trazia consigo. Assim, a igreja simplificou seu tamanho, que todo mundo tem acesso agora, né? E autorizou sua recepção por todos que o quisessem. Então hoje todos nós temos acesso ao escapulário. Vou deixar claro, tá, gente? Qual que é o escapulário original? O de pano. É o de pano. Ou aquele que tem um plastiquinho ou pano por dentro, sabe? Isso. Se você tem um de metal, guarda numa caixinha, deixa no altarzinho e pega um de pano. Tudo bem? É assim que funciona. Guarda, deixa bonitinho. Porém o escapulário é o de pano, tá bom? E o que acontece? Nós não temos só essa questão do escapulário ser um sinal de salvação, um sinal da amizade da Virgem Maria. Acontece que existe o privilégio sabatino. Sabiam disso? O privilégio sabatino foi dado para um homem chamado Cardeal Jacques de Uzé. Deve ser francês, né? A França se lascou hoje. Muito devoto dela durante um conclave que o elegeria como um papa. Sabe quem é esse homem? São João 23. Nossa Senhora apareceu para ele
E ele deu a conhecer isso numa bula, na qual ele escreveu, né? Essa é a promessa sabatina publicada ali, João 22, tá? Papa João 22, no ano de 1322. Então você vê que Nossa Senhora apareceu para um santo, apareceu para um papa para provar a comunidade dela, e depois apareceu para outro papa para dar outro presente para a gente, o privilégio sabatino, que é o quê? Quero que anuncie aos carmelitas e aos seus confrades, que hoje somos nós também. Quem tem o escapulário faz parte da comunidade carmelita, que usarem esse escapulário e guardarem a castidade conforme o seu estado. Se você é celibato. Se você é casado, também tem que ter castidade, tá, gente? Não é porque pode ter os negócios que não tem que ter castidade, não. Vocês não são animal, né? Tem que ser tudo certo, tem que ter castidade. Ninguém é bicho, tá certo? Tem que ser as coisas, né? Quadrado no quadrado, círculo no círculo, triângulo no triângulo. Assim é a vida, tá bom? Então tem que ter moral dentro do casamento também. Ninguém é bagunçado, não, tá? E rezarem o ofício divino, ou os que não sabiam ler se abstenham de comer carne nas quartas e aos sábados, porque se eles forem ao purgatório, sabe o que é purgatório? Certeza do céu. Sabe o que é purgatório? Morrer em estado de graça. Escapulário não é amuleto, escapulário não é simpatia, escapulário não é mandinga, escapulário não é igual os meninos que roubam e botam o terço no pescoço achando que vai ser protegido, né? Eu vou matar uma pessoa ali, mas vamos rezar uma Ave Maria, né? Para dar tudo certo. E a gente sabe que tem gente que faz isso. A gente vai roubar, mas vamos pedir a proteção de Deus Pai, porque Deus é justo e o homem vai roubar. Você não entende nada. O que a gente vai ver de político nesse período de eleição entrando na igreja, não sei como não queima. Dá vontade de falar, Nossa Senhora, queima, Nossa Senhora, fulmina ele agora, vai. É porque eles não vão pedir oração para o Papa Leão XIV, né? Ai, misericórdia, Deus nos ajude, viu? Minha mãe, cuida dessa nação. E forem para o purgatório, eu farei que o quanto antes, especialmente no sábado seguinte à sua morte, que as suas almas vão para o céu. Então quem morrer com o escapulário, estiver em estado de graça, um sábado depois que morreu, é céu. É céu. E quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Então aplauda a Virgem Maria, essa mãe maravilhosa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Então, meus irmãos, de acordo com a tradição da igreja, há 3 condições para tomar parte desse privilégio. Primeiro, usar o escapulário. Tem que ter, tá bom? Use. Guardar a castidade com seu estado de vida. Lembre-se disso. Castidade, gente, é o olhar, é o pensamento, é as ações, é tudo. E hoje em dia que a gente sabe que está tudo muito exposto, então tem que lutar. Tem hora que você tem que fazer umas loucuras. É doideira mesmo. Tem que ser firme. E o terceiro, rezar o rosário. Rezar o rosário. Tem que rezar. Não adianta usar o terço e não rezar, ou usar escapulário e não rezar, não adianta. É igual dizia o Padre Alex: você pode estar com camisa de Nossa Senhora, terço na mão, se você não rezar e não se converter, você vai para o inferno com a camisa da Virgem Maria e com o terço na mão. Você vai para lá e eu sou o mais mariano no inferno. Olha que doideira. Não vai mudar em nada, tá no inferno, filha. Você tá lá com o encardido, tá com o cão, como dizia o Padre Leão, né? O barba azul, como dizia o Padre Pio. Tem que ter também um relacionamento especial. Com quem? Com os santos carmelitas. Quem são eles? Santo Elias, Teresa de Ávila, a Teresona. Ela é a Teresona. São João da Cruz. E por que ela é a Teresona? Porque tem a Terezinha. E também Nossa Senhora do Monte Carmelo. Meus irmãos, tem que ter isso, tá? E para finalizar, o que é então o escapulário? Um meio de conversão e salvação das almas.
Para que Nossa Senhora deu o escapulário? Para ser um sinal visível do amor dela para conosco, um sinal de que ela nos ama, um sinal de que ela quer que nos salvemos, um sinal que ela quer que a gente renuncie com o pecado, um sinal que ela quer que a gente vá para o céu. O escapulário é um sinal de conversão e de salvação. Entenda isso. E isso foi recomendado por grandes padres da igreja. Grandes padres. Olha o que dizia o Papa Bento XVI em 2011. O escapulário é um sinal particular da união com Jesus e Maria. Para aqueles que o usam, constitui um sinal do abandono filial na proteção da Virgem Imaculada. Que Maria, nossa mãe, nos cubra com seu manto em nossa batalha contra o mal. Olha isso. São João Paulo II também dizia: também eu levo o escapulário sobre o meu coração há tanto tempo, o escapulário do Carmo, pelo amor que tenho à celestial mãe, cuja proteção experimento continuamente. Auguro que este ano mariano ajude a todos os religiosos e religiosas do Carmelo e a todos os piedosos fiéis que a veneram filialmente, para crescer no seu amor e irradiar no mundo a presença desta mulher do silêncio e da oração, invocando como Mãe da Misericórdia, Mãe da Esperança e Mãe da Graça. Porém, lembre-se, não é um amuleto, tem que ter vida de oração. Para quem não sabe, quando Nossa Senhora em Fátima teve essa última aparição e ela foi se afastando, ela apareceu com mais 3 formas: como a Virgem Dolorosa, como Nossa Senhora Mãe de Jesus, e ela revestida com Nossa Senhora do Carmo. Até em Fátima ela apareceu, na sua última aparição. Então, gente, isso não é um amuleto. Santo Afonso de Ligório, ele dizia: assim como os homens se orgulham de ter outros usando seus uniformes, né? Quando você olha alguém com roupinha do grupo, né? O colete do grupo, ou você tem uma empresa e vê as pessoas com o nome e tudo mais, a gente fica feliz, uma pertença. Ele diz assim: também a Santíssima Virgem Maria se alegra quando seus servos usam seu escapulário, como marca de que se dedicaram ao serviço dela e são membros da família da Mãe de Deus. Pio XII: o escapulário é uma prática de piedade de que, por sua simplicidade, aplica-se a todos, que se espalhou amplamente entre os fiéis a Cristo e pelos seus benefícios espirituais. Então, gente, escapulário não é amuleto, escapulário é mudança de vida, é um sinal do céu. Lembre-se disso. O escapulário não salva quem está com pecado mortal. O escapulário quer você se convertendo em vida para alcançar o céu. Então lute contra o mal mesmo, porque a Virgem Maria te quer bem. E para finalizar, vocês entenderam? E lembra que a bênção do escapulário é na pessoa, tá? Eu até recomendo que no centro tenha uma Ordem do Carmo, lá perto do Poupa Tempo, uma igreja lá, é uma igreja do Carmelo. Recomendo vocês irem lá, né? Eles dão a bênção na pessoa, então você não precisa ficar pedindo bênção, é uma bênção definitiva, tá? E para finalizar, que é uma coisa que até eu me surpreendi, eu não sabia, né? Que a gente faz uma oração desse santo todos os dias, sabia? Querem ver? A igreja colocou para ele a frase que nós rezamos todos os dias. E sabe onde essa frase está? Na oração da Ave Maria, nas suas últimas palavras de São Simão Stock. E as últimas palavras dele foi: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso veio de São Simão Stock, o santo na qual a Virgem Maria entregou o escapulário. Então não tenha medo, porque enquanto você estiver aqui, a Virgem Maria é a mulher de Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10. Quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha? Eu vou falar, essa mulher é a Virgem Maria, que
que avança em direção à sua vida. Então vamos aplaudir a Mãe de Deus. Deus nos abençoe. Pode